Sim Notícias. Oferecimento Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Ótica Veja. Tradição há 47 anos na região. Centro Linhares. Cachaça Princesa Isabel. Do solo capixaba para o mundo. Olá, minha gente, começa agora o nosso Sim Notícias, edição desta segunda-feira, trazendo para você os principais destaques de toda a nossa região. Vamos ver nesta edição. Um motociclista está no hospital após bater contra uma árvore em Linhares no final de semana. 2 ossadas humanas foram encontradas num canavial aqui de Linhares. Suspeito de tráfico de drogas e homicídios está sendo procurado pela polícia na região. Vandalismo em espaços públicos tem gerado prejuízos e causado muito transtorno em Linhares. Maçonaria do Espírito Santo tem novo grão-mestre. O escolhido é Valdir Massucati, advogado e contador aqui em Linhares. Nós vamos também a São Mateus para saber os destaques da região com Nariane Lopes. Tem a coluna Saúde e Bem-Estar com Adriano Monteiro e os destaques esportivos. Estes e outros assuntos agora aqui na sua Rede Sim TV. Esta é da Terra. O motociclista está no hospital após bater contra uma árvore em Bebedouro neste final de semana. Confira este assunto e outros destaques num giro de notícias policiais com a Luana Santos. Um motociclista identificado como Fábio Carvalho da Silva foi encontrado caído e machucado em uma estrada que dá acesso à Fazenda Guarani, em Bebedouro. Segundo informações, ele pilotava quando colidiu com uma árvore. O SAMU esteve no local e socorreu a vítima em estado grave para o Hospital Rio Doce. A Polícia Militar apreendeu uma arma de fogo, cocaína e munições em um carro no bairro Aviso. Dentro do veículo ainda haviam 3 rapazes, um deles com mandado de prisão em aberto. Tudo foi entregue na delegacia de Linhares. Bom, e 2 ossadas humanas foram encontradas num canavial aqui de Linhares. A perícia da Polícia Civil avaliou que as 2 pessoas morreram há cerca de 1 ano e 8 meses. O caso está sendo investigado e o delegado Tiago Cavalcante comentou o assunto. Então, segundo a gente observou no relatado na ocorrência, os trabalhadores da LASA iriam fazer a colheita daquela cana que tinha sido plantada e se depararam com aquela ossada no local. Acionaram a Polícia Militar, a perícia civil também foi acionada consequentemente. O local foi isolado dentro das condições, das possibilidades, e a perícia informou que encontrou aparentemente 2 ossadas humanas. E o estado de decomposição do material indicava mais ou menos em torno de uns 18 meses. Os próprios funcionários da LASA falaram que aquele local ali já tinha sido, a plantação teria sido feita há 2 anos atrás. Então a gente estima que, como a colheita foi agora, né, depois de 2 anos, foi entre esse período. Teria sido em torno de 2 anos que foi colocado aqueles corpos ali. Muito provavelmente homicídio. Provavelmente o homicídio foi depositado aqueles corpos ali. Agora, o indicativo de quem só depois que a antropologia, o setor de antropologia da nossa perícia, realizar as perícias, buscar o DNA e fazer o comparativo com os parentes daquelas pessoas que estão desaparecidas nesse período. Se você observar o tamanho da extensão ali daquela plantação e aquela plantação, a cana alta que fica ali, sem um controle de câmeras ali, porque o terreno é muito grande. Então é um local extremamente chamativo e essa fama vai se expandindo. Então o local fica cada vez mais sendo utilizado para jogar tanto corpos como material de crime, esconder droga. Infelizmente aquele local, aquela região ali é propícia para isso. Ocultação de diversos crimes, não só ocultação de cadáver, mas de outros crimes também. Nesse caso, não tem a identificação, mas se algum familiar, né, que teve essa situação de um filho, um parente desaparecido, pode procurar a Polícia Civil para relatar? Isso aí, a participação dos parentes, aqueles parentes que tiveram pessoas desaparecidas nos últimos 2 anos, elas devem procurar a Polícia Civil ou o setor de perícia da Polícia Civil, que aqui também em Linhares, ali próximo ao Hospital Rio Doce, e demonstrar interesse na identificação por DNA. Porque, assim, inclusive é difícil para a gente sair identificando quais foram o número de pessoas que pode se adequar àquele caso. Então, se você tem um parente que está desaparecido e deseja submeter ao teste de DNA, aí procura a polícia que a gente vai mostrar quais são os próximos passos para fazer isso.
Coisa curiosa, né? Portanto, como disse o delegado, quem tiver algum familiar desaparecido pode então procurar a polícia para, de repente, a polícia tentar conseguir identificar esses corpos, né? Essas pessoas. Vandalismo em espaços públicos tem causado prejuízo e tirado a beleza de praças e ginásios de Linhares. A pichação desses locais acontece em todo o município e é um desafio para o poder público. Mais uma vez, atos de vandalismo foram registrados em Linhares. Dessa vez, foram os complexos esportivos dos bairros Três Barras e Aviso. Espaços que são feitos para a população e é ela quem sofre com as consequências. Apesar de todos os esforços que a Secretaria de Esporte, a Secretaria de Obras da Prefeitura de Linhares tem colocado para tentar minimizar essa ação, a gente precisa que a população pegue esses espaços públicos para ela e ajude a fiscalizar, a denunciar e a tomar conta mesmo, porque é deles, é para o uso deles e a gente precisa disso, porque o poder público, por maior que ele seja, ele nunca vai conseguir dar conta de todos os espaços que a gente tem. Hoje Linhares conta mais ou menos com 60 espaços públicos, complexos esportivos, estádios de futebol. É um quantitativo muito grande para que a Prefeitura consiga dar conta de tudo. O Marcos trabalha nessa praça há um tempo e fica bastante indignado com esse tipo de situação. Eu acho o seguinte, que a população, eles estão destruindo um bem próprio, um bairro nobre desse, e eu acho que a prefeitura tinha que colocar guarda ou câmera para saber quem ia fazer limpar. Eu me revolto com isso, que eu acho que não concordo com isso não é muito legal não, eles têm que ajudar também. Além de inviabilizar a utilização desses lugares, a consequência financeira é muito maior, já que constantemente precisam ser feitos reparos. E é um dinheiro que a própria população está perdendo ou deixando de que seja investido em outro local. Então, novamente, eu reforço, a gente precisa que a população compre essa briga com a gente, esteja junto com a Prefeitura, fiscalizando, denunciando através da Polícia Militar, do 190. O dano ao patrimônio público é crime, está previsto na lei. Por isso é tão importante a ajuda da população através das denúncias, que podem ser feitas anonimamente. Lembrando que todas as denúncias são feitas de forma anônima, então não precisa ter medo. O que a gente precisa mesmo é dessa parceria com a população. Vamos ver como fica o tempo nesta terça-feira de inverno em toda a região. A terça-feira será com nuvens e chuva fraca. Linhares, temperaturas entre 16 e 32 graus. São Mateus com mínima de 17, máxima de 30. Em Cachoeiro, variação entre 18 e 31. Já em Vitória, a mínima é de 19 e máxima 26 graus. Um intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente segue para São Mateus para saber os destaques da região com a Nariane Lopes. Voltamos já. E a gente de volta agora com o nosso segundo bloco de hoje. Vamos dar um pulinho em São Mateus para conversar com a nossa colega Nariane Lopes. Ela fala sobre uma tragédia, né? Um carro saiu da estrada e caiu numa represa em Córrego Tesouro, que fica ali entre Jaguaré e Vila Valério, matando a mãe e um bebê de 1 ano e 3 meses. Né? O motorista conseguiu sobreviver e a Nariane Lopes traz este e outros destaques. Olá, Nariane, que história triste, hein? Ei, Cláudio, boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham em mais uma edição aqui do Sim Notícias. Eu abro os destaques de hoje falando dessa tragédia. Mãe e filho de apenas 1 ano e 3 meses morreram após o condutor do veículo que estavam perder o controle do automóvel que caiu em uma represa. O acidente aconteceu no final da tarde deste domingo. O Corpo de Bombeiros de São Mateus foi acionado para ir ao local. Nós recebemos a ligação aqui por volta de 4h40 da tarde, né? De acordo com os populares, o acidente ocorreu às 4 horas da tarde, às 16 horas. É um local onde estava havendo uma confraternização, né? Uma pequena confraternização. E essa família, né? O pai, a mãe e o filho, um bebê, uma criança de 1 ano e 3 meses, desceram uma ribanceira de mais ou menos 50 metros até o ponto onde ele perdeu o controle do carro e caiu numa represa. Aí o carro ficou totalmente submerso, capotou e ficou totalmente submerso, vindo a óbito a mãe e a criança. O condutor ele evadiu-se do local e a mãe foi retirada pelos populares, pelas pessoas que estavam no local.
rebocaram, retiraram o carro de dentro da lagoa, né, usando um cabo, e retiraram o corpo da mulher, né, uma senhora com aproximadamente 21 anos de idade. E nós entraram em contato com a gente, nós fomos para o local e chegando lá nós iniciamos o trabalho de procurar superficialmente. Acionamos o mergulho, o nosso mergulho ele fica em Vitória, então foi acionado para vir para São Mateus, para Jaguaré, para fazer esse trabalho, mas nós começamos as buscas superficiais, mergulhando com a apneia, né, nas laterais, fazendo a varredura, porque é uma represa, com pontos de 4 ou 3 metros de profundidade, já estava de noite, local difícil acesso, local ruim, com muita sujeira, galhos, árvores que caíam naquela lagoa, mas na última tentativa, depois de 1 hora aproximadamente de busca na água, a gente encontrou êxito através do soldado Maico Araújo, soldado Alvarenga, e encontramos a criança. Infelizmente, nós encontramos a criança por volta de 7h20, 7h30 da noite. O mergulho já tinha deslocado de Vitória, já estava próximo a Linhares, mais ou menos, e retornaram. Bom, mudando agora de assunto, afogamento e homicídio estão entre as notícias do final de semana. O João Batista tem mais informações. Em Nova Venécia, um jovem morreu afogado após o barco em que estava, juntamente com mais 3 pessoas, virar no rio Cricaré. As outras vítimas conseguiram nadar e chegar até as margens. Mike Oliveira dos Santos, de 29 anos, não teve a mesma sorte e morreu afogado. No centro de São Mateus, um morador de rua foi morto com vários disparos de arma de fogo na manhã desta segunda-feira, em frente ao antigo DPJ da cidade. Até o momento, a Polícia Civil não tem informações sobre o crime. E uma das ocorrências relevantes deste final de semana aconteceu nesta rua no balneário de Guriri. Anderson Jesus da Silva foi assassinado com vários disparos de arma de fogo. Até o momento, a polícia não tem informações sobre o autor ou autores desse crime. Em Boa Esperança, um homem pediu socorro no hospital da cidade após ser vítima de uma tentativa de homicídio. A vítima apresentava golpes de faca no braço esquerdo e na cabeça. A acusada do crime, segundo o homem, foi uma mulher que teria discutido com a companheira dele em um bar da cidade. Em São Gabriel da Palha, um homem identificado como Kleber Souza Costa, de 40 anos, morreu após a moto que conduzia colidir na traseira de um caminhão no centro da cidade. De acordo com informações apuradas por policiais do 2º Batalhão da PM, a vítima estava dando fuga a um suspeito por crime de estupro de vulnerável. O carona, suspeito, foi socorrido e encaminhado pela equipe do SAMU ao Hospital de São Gabriel da Palha, onde recebeu os primeiros socorros. Mudando agora de assunto, vamos falar de esporte. Brasiliense é eliminado pelo Nova Venécia e jogo termina com invasão de campo. O Brasiliense está mais uma vez eliminado da Série D do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste domingo, o Clube Candango recebeu o Nova Venécia no estádio Abadião, em Ceilândia, com uma ingrata missão de virar um placar adverso de 3-1. Porém, o Jacaré sofreu para furar a retranca dos capixabas e apenas empatou por 1-1. A partida, inclusive, acabou antes do tempo regulamentar, quando a queda precoce se concretizava. A torcida do time amarelo invadiu o gramado e protagonizou cenas de selvageria, intimidando os jogadores e forçando o fim do jogo. Já o Real Noroeste viu a gigante vantagem de 3 gols de diferença sucumbir na tarde deste domingo contra o Anápolis, no Estádio Olímpico, em Goiânia. O time precisou decidir sua vaga nas oitavas nos pênaltis, após perder por 3-0 no tempo normal e ver o agregado terminar em 5-5. Nas penalidades, brilhou o Eide, que pegou 3 cobranças e garantiu o clube de Águia Branca na próxima fase. Classificado, o Real Noroeste vai enfrentar o Caxias nas oitavas de final, que eliminou o Oeste também nos pênaltis.
É a primeira vez que 2 times capixabas avançam para as oitavas de final da Série D do campeonato. Boa sorte a todos. Volto com você aí no estúdio em Linhares. Cláudio, uma boa noite, uma excelente semana. Amanhã eu estou de volta com mais notícias aqui de São Mateus e também da região. Até lá! Ariane, obrigado pelos seus destaques aí de São Mateus e região, né? Agora a gente segue para o sul do estado, porque o Samuel de Fraga vai falar sobre o primeiro caso de varíola dos macacos em Cachoeiro. Parece que é uma criança, né? Samuel, conta pra gente essa história, por favor. Oi, Cláudio. Pois é, olha, a criança e a mãe estão em isolamento e, segundo as informações, o menino esteve com a família em Marataízes e já voltou apresentando alguns dos sintomas da doença. Ele foi atendido no Hospital Infantil aqui de Cachoeiro com queixas de muitas dores pelo corpo, dor de cabeça e febre, além de bolhas por todo o corpo. Bem, ele foi medicado e liberado, mas a mãe precisou levá-lo de volta ao hospital 3 dias depois, pois as bolhas começaram a estourar e provocar várias feridas no corpo do menino. Bom, para evitar o contágio, o restante da família foi para a casa de parentes até que os 10 dias de quarentena sejam cumpridos. A Secretaria de Estado da Saúde já foi notificada e o material também já foi coletado e enviado ao Laboratório Central. Mas o resultado, que confirme ou não a doença, ainda não foi divulgado. Vale a pena lembrar, Cláudio, que 8 casos da doença já foram investigados aqui no estado. 2 foram confirmados e todos os pacientes eram homens. Bem, agora a gente muda de assunto para falar de tecnologia, Cláudio, pois alunos aqui do IFES de Cachoeiro vão representar o estado na Mostra Brasileira de Foguetes. Parece brincadeira de criança, né? Mas no IFES, essa brincadeira virou um projeto que vem aguçando cada vez mais a criatividade dos alunos e vem trabalhando duro para aperfeiçoamento dos protótipos para a Mostra Brasileira de Foguetes, que acontece na Barra do Piraí, Rio de Janeiro. A participação veio do incentivo do Eduardo. Ele é ex-aluno e hoje é professor e um apaixonado pelo espaço. A gente começou por um campus rural, lá em Bom Jesus de Itabapuana, que foi, na verdade, uma surpresa, né? Que os alunos lá deram um feedback muito bom pra gente, e aí a gente acabou vendo que tinha futuro esse projeto. Selecionados, os 6 alunos foram divididos em 2 equipes e estão trabalhando duro há 3 meses para um bom resultado. A gente decidiu utilizar uma garrafa de água, que a gente achou que era leve e mais retilínea, e para fazer as aletas, a gente utilizou portas de banheiro que não estavam sendo utilizadas. A gente pegou no depósito do IFES e cortamos na máquina laser que temos disponível nesse laboratório. A cola saía, a gente não tinha muita experiência com corte do cano, aí a gente cortava torto, aí o negócio não funcionava direito. O Daniel, o Hugo e o Adonias formam a segunda equipe. A gente teve muitos outros antes, teve algumas falhas aqui, esse aqui falhou miseravelmente, mas a gente foi vendo essas falhas e inclusive foi isso que fez a gente chegar nesse modelo. Quando a gente viu esse cara aqui voando 150 metros, pô, quase chorei. E para decolagem é utilizada uma mistura de vinagre e bicarbonato, que causa uma reação química que gera um gás que faz a propulsão dos foguetes. E, claro, para os bons resultados, a ajuda veio de muita tecnologia no Laboratório de Ciências. Aqui a gente define a qualidade, a geometria que vai ser traçado pela extrusora na impressora. A gente consegue definir absolutamente tudo o que a gente quer. O projeto vem aguçando cada vez mais o conhecimento dos alunos que não param perante as dificuldades. E assim como os gestores, é só felicidade em participar da mostra, que vale premiação para as melhores ideias. E eu acho que esse projeto, onde a gente está hoje, mostra como a gente evoluiu, o que a gente aprendeu e onde a gente vai chegar. É uma oportunidade que a gente sabe que ainda é restrito para poucos. Então, quando a gente passa, a gente também quer mostrar e quer incentivar mais pessoas a participarem desse projeto. Então, essa é uma oportunidade do que nós chamamos de metodologias ativas, né? Introduzindo o que a gente chama de metodologia de aprendizado por projeto. Então, aqui eles têm a oportunidade de aprender ciência, tecnologia, engenharia, matemática, química, de uma maneira prática. Eles têm abordagem teórica em sala de aula e agora conseguem fazer uma prática para completar esse ensino.
Os alunos vão participar da jornada de foguetes com representantes de todo o Brasil. E a dedicação, gente, é tanta que agora nas férias, ao invés de tirar o tempo livre, eles vão vir para cá, para o laboratório, para aprimorarem ainda mais os protótipos. Dar sentido àquilo que eles estudam é fundamental, e é isso que eles estão fazendo. Dar sentido a todas as matérias, todas as disciplinas que eles veem na área de ciência, tecnologia, da técnica e no desenvolvimento e inovação. Acho que tudo isso junto formam um cidadão cada vez melhor e cada vez mais apto a essa sociedade. E é claro, a gente também quis saber se o projeto Engenharia pelos Ares realmente funciona. Para a decolagem, cada um teve a sua ideia. A gente enche essa bexiga com vinagre e coloca dentro do foguete. A gente coloca o bicarbonato depois de ter amarrado a bexiga aqui dentro e a gente prende a base. Como você pode ver, aqui na base tem um prego. Quando a gente vira o foguete, a bexiga cai, fura no prego e a reação começa. Depois é só disparar. Tem aqui, naquela ponta ali, o bicarbonato e aqui nesse cano aqui nós temos o vinagre. Nós vamos abrir essa válvula ali e aí a reação vai acontecer aqui na base. E aí depois a gente vai olhar o manômetro e ver quando a gente tiver uma pressão boa, a gente vai abrir aqui e a gente vai puxar para poder lançar o foguete. Lançamento 1, realizado com sucesso. Perdemos o protótipo de vista, é claro. E o segundo lançamento? Também sucesso absoluto e outro protótipo desaparecido. Mas a alegria das duas equipes foi grande e merecida depois de tanto trabalho e pesquisa. Novos engenheiros, novas engenheiras, novos cientistas. O mais importante é que por onde eles caminhem, que eles levem a ciência com eles. Boa sorte aí, que tragam sim uma premiação aqui para Cachoeiro de Itapemirim. Cláudio, eu fico por aqui, a gente se encontra amanhã em mais uma edição do Sinotícias, hein? Obrigado, Samuel, pela participação, pelos destaques aí do sul do estado, né? Vamos ver agora como abriu a semana no mercado do café. O Arábica tipo 6 está valendo R$ 1.220 a saca. Arábica 7, R$ 1.043. Já o Conilon tipo 7 começou a semana cotado a R$ 693 a saca. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente fala sobre um suspeito de vários crimes aqui em Linhares que está sendo procurado pela polícia. Vamos conversar também com o novo grão-mestre da maçonaria aqui do Espírito Santo, o linharense Valdir Massucati. Voltamos já. E a gente de volta com o nosso terceiro e último bloco de hoje. A Polícia Civil de Linhares está à procura de Maicon Santos Melo. Maiquinho, como é mais conhecido, está sendo procurado por vários crimes em Linhares. Ele é acusado de tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo e homicídios. Ele já esteve preso e em 2019 acabou fugindo da prisão, mas foi novamente detido em 2020. Já em fevereiro deste ano, ele foi liberado do sistema prisional e não foi mais visto. Ele é acusado de uma tentativa de homicídio e a justiça decretou novamente a prisão de Maiquinho, que tem 31 anos de idade. A Polícia Civil pede ajuda à população para localizar o suspeito. Disque denúncia 181, você pode ligar, não precisa nem se identificar, a ligação é gratuita. E a maçonaria aqui do Espírito Santo tem novo grão-mestre. Valdir Massucati é advogado e contador aqui de Linhares e tem 62 anos. Com exclusividade, ele falou para a Rede Sim sobre os desafios que irá enfrentar à frente da entidade. Confira. Agora nós temos um grande desafio pela frente, junto com os meus irmãos, para gerir a grande loja Maçons do Estado do Espírito Santo nos próximos 3 anos. Mas, como eu disse, muito feliz. Nosso programa, nosso plano de trabalho foi aceito pela maioria dos irmãos e agora é começar a preparar para executá-lo esse plano. Então nós temos esse desafio de retomar as nossas atividades com força e vigor, convidar os irmãos para virem para as nossas atividades, entusiasmar os irmãos, entrar efetivamente na era da tecnologia, com reuniões virtuais. Enfim, nós temos todo um plano de trabalho, fortalecer sobremaneira as nossas instituições paramaçônicas, né, que a gente trabalha com jovens, a Ordem de Molay, a Ordem das Meninas do Arco-Íris, Bodes do Asfalto, Estrela do Oriente. São ordens criadas pela maçonaria para jovens, para nossas esposas, enfim, para confraternizar e trazer a família para as nossas atividades. A maçonaria, tem pessoas que não conhecem, falam o que não sabem, mas na verdade a maçonaria, para você ter ideia, para uma pessoa ingressar
Na nossa ordem, ele tem que ter fé em algum ente superior, que seja qual for, né? Depende da religião dele, enfim. A gente trata o amor ao próximo, a construir um homem melhor para fazer o melhor, a família, a preservação da família. Então, a maçonaria, eu tenho 62 anos de idade e 36 anos de iniciado na ordem. Então, eu me formei como homem, como ser humano, nos princípios e valores da maçonaria. Obrigado a você, nosso telespectador. Siga nossas redes sociais, o nosso canal do YouTube TV Sim Linhares, o site sinoticias.com.br e o WhatsApp 996224547. Rede Sim TV, esta é da Terra.